E aí, hoje, o que a gente pretende fazer? E uma coisa que a gente identificou nesse levantamento, quer dizer, os erros e acertos que tivemos tentando fazer algumas coisas provocando o poder público. Na primeira etapa da pesquisa, a gente constatou que, não vamos dizer todos, mas 90%, 80% dos terreiros eles passaram por algum tipo de mapeamento dos que a gente provocou e do que a gente entendia que era importante para sabermos onde estavam. Então, a gente teve, por exemplo, o mapeamento da PUC, em outros estados foram feitos em parceria com outras instituições, enfim. De alguma forma, esses terreiros têm uma ligação, estão ali citados em algum mapeamento. A outra questão que ela identificou foi a questão do recorte LGBT. Aí, né, os crimes de mais crueldade são contra pessoas homossexuais, e o ataque simbólico, que eu acho que isso ficou muito evidente no vídeo da mãe Carmen, que é o ataque à figura da mulher negra, essa figura simbólica que é o matriarcado, o qual também a Lívia aqui citou, que é o mais contundentemente agredido nesses contextos. Né? Essa representação da mulher negra à frente desses territórios, ela é independente de se a autoridade tradicional é homem ou mulher. A circularidade dos nossos espaços tradicionais, eles obedecem a uma lógica feminina. Então, esse é um recorte que a gente acha importante colocar nesses ataques. Então, a gente tem a dimensão do ataque simbólico, o ataque físico nas várias dimensões, e aí os efeitos psicológicos. Eu vou tirar aqui, de Nova Iguaçu, o que a gente trouxe foi essa mãezinha. E aqui a gente também trata de uma questão que é uma abordagem nossa, interna, que é a justificação. Como é que a gente justificava para nós mesmos os nossos, que diziam para a gente introjetava como mimimi. Poxa, mas ela não rezou direito? E aí a gente começou a se conscientizar que não se tratava na dimensão dessa discussão. Estava num outro patamar o nível de agressão. Não era duvidarmos de nós mesmos. E nós fomos acostumados a duvidar de que o racismo existe, né, que a homofobia existe. Nós fomos educados e lobotomizados, digamos assim, para pensar diferente. E a filha dessa senhora, no momento em que a gente faz uma roda de conversa para estar, né, ouvindo a filha dela, mas minha mãe também, ela é tão estressada, ela é tão isso, tão aquilo. E aí eu e Rosiane dissemos para ela, não, a sua mãe tem a natureza dela. Esta senhora é que não tinha que ter ultrapassado o limite dela e batido na sua mãe. Né? É a mesma coisa de achar que, supostamente, se o cara da ponte Rio-Niterói fosse bandido, que ele tinha que ser abatido. Quer dizer, colocar numa dimensão a relação disso é... E aí a gente foi recolocando, porque esses momentos da roda, da conversa, do suporte, inclusive, que a gente providenciou em alguns momentos em grandes parcerias, aí, suporte psicológico para que essas pessoas... Hoje a gente pode dizer, como o Ogan, que tem atuado com a gente lá em Caxias, ele diz, não pode quebrar a alça de uma quartinha, porque senão o mundo se acaba. Porque tudo aquilo fica tão fragilizado, o território, as pessoas, a própria fé abalada, e a própria relação, a relação com o Estado é a primeira que fica abalada. Não confiança de lidar com o outro lado, que a gente muitas vezes incentiva. Pai Adriano, que está aqui, tem sido um grande parceiro nisso. Acho que ele já se retirou, estou sem óculos. Tem sido um grande parceiro nisso, nos grupos de WhatsApp, quando surge alguém, ele faz um direcionamento. Hoje tem o equipamento ali interdisciplinar da UAB, que a gente não vai aprofundar. A gente está tentando criar coisas em vários lugares, e hoje a gente tem se preocupado com o fluxo. Então, a gente pensou em criar uma equipe multidisciplinar para que esse fluxo, porque cada informação chega num lugar e aí as pessoas ficam, né, na verdade, sem direcionamento. E aí a gente hoje está nesse patamar. O que a gente gostaria é que o estado de coisas realmente fosse visto de uma forma efetivamente como ela é, né? Porque, como a Luiz falou, as coisas não estão dadas. A gente está sendo... estamos dentro de uma bolha para acreditar naquilo que eles querem que a gente acredite. E aí a gente precisa transpor isso, reconhecer onde é que a gente tem os parceiros para caminhar aí nessa luta. Eu quero encerrar agradecendo, parabenizando, né,
o Ministério Público Federal, parabenizando a iniciativa de verdade, porque a gente tem uma possibilidade de, nos ouvindo, criar possibilidades e estratégias conjuntamente. Muito obrigado, Dolores. Nós temos um próximo painel, mas então a gente não tem muito tempo. O Márcio não chegou, né? Tá. Alguém gostaria de fazer alguma intervenção rápida? O Rodrigo e o colega da... Por favor. Fernando, né? Fernando, por favor. Depois o Rodrigo aí. Boa tarde a todos. Quer falar no microfone aqui? Não temos muito tempo, só uma intervenção. Eu tenho que sair também. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar a mesa. Alô? Não tem o retorno. Oi. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar a mesa. Cumprimentar a Lívia, Dolores, Eliane, Sérgio e a Luz Marina. E agradecer pelas palavras com relação ao nosso trabalho. Porque eu acho que a censura com relação aos documentários, né, aos filmes que estão inseridos na mostra, é mais do que uma censura pontual, né? Assim, a gravidade disso é muito grande, né? Assim, com relação a todos os filmes, enfim. E outros casos de censura. O edital direcionado para a população LGBT também foi censurado. É um ato de censura. Uma mostra, uma feira literária agora foi cancelada no Paraná. Então, assim, são casos repetidos de censura. E acho que, como a Luz Marina falou, no caso do documentário Nosso Sagrado, eu acho que o que é central, porque isso que é o tema do documentário, que são objetos sagrados da Umbanda e do Candomblé, apreendidos pela polícia do Estado do Rio de Janeiro, que até hoje estão no Museu da Polícia Civil. E aí, delegado Gilbert, eu acho que está mais do que na hora desses objetos serem realocados e serem tratados com devido respeito. A DECRAD, na sua institucionalidade, e junto com o Ministério Público, que já há um processo aberto no Ministério Público, já houve audiências públicas, já houve muitas coisas no sentido de repensar, né, o destino e o fato desses objetos sagrados estarem no Museu da Polícia Civil. É preciso que a gente conheça esses objetos. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, e o fato de acontecer isso com o filme é conferir visibilidade para essa situação de que são objetos que foram apreendidos durante um período em que essas religiões eram criminalizadas, como a Lívia muito bem chamou a atenção, e que estão, de forma mal acondicionada no Museu da Polícia Civil, entregue às traças, que a gente não conhece, não é possível acessar esses objetos sagrados. Então, pensar na possibilidade de acessar esses objetos sagrados, de expor esses objetos sagrados com respeito, com dignidade, coisa que a Polícia Civil não fez até hoje, porque expôs como coleção da magia negra, e é disso que a gente está falando, é a primeira coleção etnográfica tombada. E essa primeira coleção etnográfica tombada, eu estava falando com o Ivani, inclusive, se você pegar o livro de tombo do IFAM, ele também está no livro que é subalterno. Porque se você pegar objetos católicos, eles estão no livro de tombo do IFAM como objetos sacros, de arte sacra. Os objetos da Umbanda e do Candomblé, não. Então, é desse processo que a gente está falando. Então, esses objetos, a gente pode, através desses objetos sagrados, ter a oportunidade de conhecer esse nosso passado que é tão presente, né? Que é da violência do Estado, e que até hoje reproduz essa violência quando não investiga esses atos de perseguição. Como a doutora Eliane falou, a gente sabe que tem lavagem de dinheiro, e muita lavagem de dinheiro, por parte de algumas igrejas ditas evangélicas, por trás dessas perseguições. Por que 15 terreiros são expulsos da Baixada Fluminense? Há interesses políticos e econômicos por trás disso, todo mundo sabe. Então, acho que é isso. Então, a Polícia Civil precisa dar uma resposta com relação a isso. Só fazer algumas observações. O doutor Gilbert pediu, sim, só um minutinho, doutor Gilbert. Com relação a essa questão da coleção Magia Negra, eu estou até perguntando aqui para o colega, porque, de fato, como você lembrou, tem um procedimento aqui no Ministério Público, né, em relação a isso. Então, eu acho que a gente precisa verificar... a gente precisa verificar e cobrar o colega Renato Machado, que é PRDC, né, para saber como é que está essa situação. Uma outra coisa que eu
que eu acho que é importante também que você mencionou, Dolores, é em relação a a dificuldade de nós, nos formulários policiais, né, o Dr. Gilbert sabe também melhor do que eu do que isso, a dificuldade da gente ter indicadores, né, da motivação, seja racial, seja homofóbica, seja religiosa, de certos crimes. Primeiro, para poder configurar como motivo torpe, né, esse tipo de motivação. E segundo, para que a gente possa ter indicadores mesmo mais adequados, inclusive para fins de planejamento, de segurança pública, né, no que diz respeito a esses ataques. Quer dizer, como diferenciar, como colocar isso na rotina policial, né, que o policial seja treinado a identificar a motivação homofóbica, a motivação religiosa, etc. Tem algumas pessoas pediram a palavra, o Rodrigo pediu também, depois o Dr. Gilbert, depois o colega aqui, depois o Odé, depois a gente precisa encerrar porque as falas para poder fazer o outro. Então, o Rodrigo quer falar, depois o Gilbert, a senhora. O Gilbert não quer aproveitar a fala dele? Quer aproveitar a fala dele enquanto isso? Por favor, doutor Gilbert. Gentileza. Boa tarde a todos, sim. Bom, eu vou antecipar, não é a fala que pretendo ter posteriormente em mesa, mas vou comentar, já que fomos citados em razão da questão do museu, fazer até alguns esclarecimentos. Antes de estar à frente da DECRAD, eu trabalhei por um longo tempo também com criança e adolescente, né, tal qual a doutora Eliane, e depois eu trabalhei um outro longo tempo como na assessoria de relações institucionais. Naquela época, a questão do museu me era afeta. Tá? Hoje, as tratativas do museu já saíram das mãos da relação saíram das minhas mãos, que não estou mais na relação institucional. Acho que ele parou. Bom, se for o caso, eu falo bem alto. Posso falar alto? Então, vamos lá. O que acontece? Hoje, a DECRAD não está dentro do circuito de tratativas de destinação de bens do museu. Tá? Isso foge totalmente da esfera de atuação da DECRAD, porque é uma atuação administrativa. Tá? Eu só vou dar um esclarecimento de algumas das muitas dificuldades que nós enfrentamos quando eu estive lá participando ativamente dessa questão. Tá? A primeira delas, não há um único grupo interessado e focado quanto à destinação dos objetos do museu. Tá? Muito pelo contrário, são em torno de 9 grupos desejando destinações diferentes para esses bens. Inclusive, eu tive contato com representantes religiosos que me diziam que aqueles bens eles teriam que consultar para ver se tinham que dar passagem para os bens. Tá? E entendia que aqueles bens deveriam ser consumidos. O que enfrenta outra dificuldade burocrática, que é uma dificuldade pela questão do tombamento desses bens. Tá? Então, tem uma série de grupos diferentes, com lideranças diferentes, pleiteando destinações diferentes. E dentro desse pacote existe também a Polícia Civil. Por quê? Porque aqueles bens são parte da história da Polícia Civil e do Estado. Por quê? Porque, gente, nós falamos muito de preconceito. Eu vou hoje sair um pouquinho do comum quando nós tratamos de preconceito, para falar que existe também um preconceito muito consistente contra a polícia. Sabe, eu já fui muita coisa na vida, gente. Eu já fui engenheiro, sou formado em engenharia, trabalhei como tal. Eu já fui advogado, defensor, assessor de ministro, muita coisa. Mas depois que eu entrei para a polícia, parece que eu me tornei truculento, ignorante, burro, um monte de coisas que eu vejo, quando não corrupto, e outras coisas mais, porque muitas pessoas já constroem todo um pensamento assim em torno. Gente, a polícia, naquela época, era uma resposta da sociedade como um todo. Eu precisei falar isso a uma alerge cheia, olhar para todos ali e falar, gente, a polícia, quando apreendeu esses bens, ela apreendeu porque as leis assim determinavam. Tá? E quem cria as leis são os parlamentos. Então, havia o dedo dos parlamentos na criação. E criam-se as leis, os parlamentos criam porque há uma demanda social. Então, havia uma sociedade querendo isso. E aí, veio a época lá para mostrar recortes de jornais com a imprensa cobrando os delegados negligentes que não estavam reprimindo as atividades de culto.
nas suas regiões. Então tinha a imprensa demandando também. Então, gente, hoje eu noto para alguns uma facilidade de grande olharmos e centralizarmos o problema. É a polícia, é a encarnação do mal ali. Mas, gente, não, é um retrato histórico de toda uma sociedade. E a polícia é uma ponta, com inclusive... É uma coisa curiosa, eu vejo na polícia... Sem querer interrompê-lo, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Figuração como mal, impregnado no corpo. As pessoas aqui presentes sabem bem o que isso significa. O que acontece, gente? A polícia tem muito policial praticante de religião de matriz africana. E eu já ouvi história de policiais muito antigos dizendo que ele acreditava naquilo e a obrigação de trabalho queria impô-lo a ir lá reprimir. A história que ele ouviu, que o outro contou. Então, gente, é uma questão social. O quadro, todo aquele prédio da polícia, ele tem muita história ali. Ele teve ali o DOPS, ali tem os destroços do carro do Juscelino, ali tem material apreendido de cassino, ali tem de tudo. Aquilo era para ser um senhor museu para retratar uma história. E a polícia é a cara da sociedade, porque ela oscila entre os momentos de maior abertura e repressão. Aberturas e repressões. E os momentos históricos tinham que estar retratados ali. O prédio ruiu com a obra da W Torre. O pessoal se mata para tentar ver como acomodar para não perder um acervo que tem. E a discussão é muito complexa. Mas eu vou pedir... E desculpem, tá? Pelo fugir da temática. Mas eu vou pedir para que essa temática ela fique focada nas tratativas de relação institucional do museu. Estou vendo até que o doutor Renato, que é o responsável. A DECRAD não trabalha diretamente esse processo. Quando eu retornar ali, eu tenho muitos outros assuntos para colocar. Vamos. Temos pouco tempo para intervenções. Vou pedir que as intervenções sejam muito curtas, porque a gente tem um outro painel. Então, só abrindo aqui, só porque os colegas que faltaram, estou abrindo aqui. O Rodrigo, a senhora, depois a Odé Farebi. Rodrigo, vai lá, por favor, rápido. Bateria. Vai ser bateria. Meu nome é Rodrigo Figueiredo, eu sou guarda municipal aqui do Rio de Janeiro e sou membro da Rede Nacional dos Operadores de Segurança Pública LGBTI. Eu queria falar com a doutora Lívia. Ela falou um pouco sobre a poluição sonora e a ação policial. E a ação... Já foi, mas não vai. E a ação policial. E aqui no Rio de Janeiro, essa ação policial, da poluição sonora, ela é realizada pela Guarda Municipal. Eu gostaria de dizer que eu sou filho de Omir de Oxóssi, eu também sou bandista. E eu queria consultar o Ministério Público sobre a possibilidade de fazer recomendações à Guarda Municipal sobre esse procedimento, que é chamado na Guarda Municipal de OM de perturbação do sossego. Eu mesmo já fui a 2 igrejas no cumprimento da SOM, e a doutora Lívia, né? Eu não sei se a senhora é do Ministério Público do Estado da Bahia ou do Ministério Público Federal Estadual da Bahia. Então, com a doutora do Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro, constar a possibilidade de enviar à Guarda Municipal essas notificações de recomendações, né? Quanto à abordagem e aos procedimentos que devem ser adotados pelos agentes enquanto a essa abordagem na relação às casas religiosas. Muito obrigado. Um encaminhamento, uma recomendação para a Guarda Municipal, né? Bom, muito bem. A senhora e depois o Odé Farebi, né? Isso? Então, primeiro, a senhora... pode falar que a senhora pediu levantar uma primeiro. Rapidinho, por favor. Eu acho que eu consigo falar. Dá para ouvir? Tá? Então tá. Eu fui convidada pela Yalorixá Dolores Lima, minha gratidão, né? Eu vim como convidada, mas na verdade sou testemunha. A Ilha do Governador está passando por essa situação. Não podemos citar nomes, né? Tanto é que eu só vim porque seria nesse prédio e estamos falando sobre perseguição religiosa. Eu me senti segura de vir colocar o meu rosto a vocês, porque na verdade eu estou com a minha indumentária dentro da bolsa. Isso daqui é uma indumentária, mas ao olho do leigo fica sem saber o que realmente é. Lá estamos proibidos de colocar o torso na cabeça e professar a nossa fé. Isso aconteceu em 2005
e pedimos proteção à Yalorixá Dolores Lima. Por quê? O que houve e o que aconteceu? Eu ia ao CETRAB como colaboradora e eu era monitorada. Quando chegava no ponto final, o moço da van sabia onde eu ia ficar, já sabia onde era o terreiro. Tudo bem, até aí cheguei muito assustada, mas o meu namorado, que também era da fé, ele chegou muito assustado, muito nervoso, porque a Ilha do Governador é uma ilha, então são várias comunidades, não é somente a comunidade do Dendê. Uma dessas comunidades jogaram a canjica no movimento, no trabalho dos rapazes, e foi o meu namorado acusado. De madrugada ele bateu no terreiro pedindo proteção. Ficamos lá mais ou menos uma semana, porque não podia voltar, porque como ele era macumbeiro, era ele que tinha jogado a canjica. Isso foi dado como intolerância religiosa. Hoje eu vim aqui porque eu sei que estão falando de perseguição. Se antes tivesse essa nomenclatura, com certeza hoje estaríamos na Ilha Governador professando a nossa fé. Bom, então eu vou... Renato, você quer falar alguma coisa? Depois você fala? Ouviu, acho que ouviu. Eu passei para ele. Alô? Não, o inquérito civil que trata dos objetos sagrados administrados pela polícia teve um de acordo do chefe da Polícia Civil no ano passado, consignado em ata, assinado por ele, se comprometendo, concordando com a cessão temporária desse acervo ao Museu da República. E aí no Museu da República seria feita a última etapa da fiscalização que o IFAM estava fazendo. Que a primeira etapa do IFAM era verificar se tudo que estava na listagem estava ali, o que mais, porque assim, tinha parte do acervo que era tombada inicialmente e outros também de mesmas características foram sendo agregados depois, né? E o IFAM tinha que analisar o estado das coisas, né, o grau de risco, precisava organizar tudo em reserva técnica, porque estavam dentro de caixas, né, e tudo mais. E a última etapa que seria feita justamente com os líderes religiosos, com os movimentos, que é de ter uma identificação, porque não tem um trabalho ali do que está relacionado a qual orixá, a qual religião, e essa última etapa já não seria feita no Museu da Polícia Civil, porque não concordam em fazer ali, né, e teve a concordância, né, da Polícia Civil em ceder e do museu em receber, e está nessas tratativas na parte burocrática para autorizar isso, né, com a anuência do IFAM, né. E com relação a esses objetos, a única coisa que eu acho importante salientar é que, independentemente da legislação à época, eles não foram apreendidos regularmente, né? Não tem auto de apreensão, essas pessoas não responderam a processo judicial, não responderam a processo criminal. Né? Na documentação não tem nada, houve invasão dos terreiros, né? E apreensão dos objetos sem obediência dos mínimos de formalidades legais, né? Mesmo à luz da legislação à época, né? Quer dizer, teria um auto de apreensão, a pessoa responderia a um processo criminal, e isso não ocorreu com nada do que tem no acervo. Não existe qualquer documentação que remeta à origem, né, de quem pertenciam esses objetos. Muito obrigado, então, Renato, pelas explicações. Doutor Renato Machado, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Então, eu encerro com isso nessa nossa grande mesa aqui, agradecendo a participação dessas mulheres fantásticas, poderosas, inteligentes, belas. Não vou pôr recatadas do lar, porque não é o caso. E agradecer então a participação de todas elas, passar então agora para o Júlio, que vai então comandar a próxima mesa aqui. Muito obrigado.